Oiê! Você é a gestante que diz que o seu bebê é que vai escolher o jeitinho que ele vai chegar a esse mundo? A via de nascimento? Então se liga nesse vídeo que eu tenho algumas coisinhas para te explicar. Espera a vinheta, fica aqui que eu quero conversar com você. Pronto, podemos agora começar aqui o nosso bate-papo entre eu e você que está aí desse outro lado. Queria te dizer já de cara que eu entendo muito esse seu sentimento de querer que o bebê escolha a via de nascimento, escolha como ele vai nascer, né? E o seu pensamento não está completamente errado. Porém, tem muitos poréns nessa história. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, quase como um alerta para as gestantes que pensam que o seu bebê realmente vai ter esse poder de escolha. Porque muitas vezes não é assim que acontece. E é por isso que eu acho importante que você que está aí entenda como acontece na realidade, para que você possa proteger o seu bebê de forma que ele realmente possa fazer essa escolha que você tanto quer. Então vamos lá, gente. Como é que você que tá aí com a expectativa que o seu bebê escolha a via de nascimento pode garantir esse direito para ele? E a resposta é muito simples: estudando. Eu sei que parece chavão o que eu tô falando, parece clichê, mas o que acontece? Vamos pensar. O bebezinho, gente, ele não tem condições de fazer escolhas técnicas. E o parto é recheado de decisões técnicas que muitas vezes a gente nem percebe, tá? Desde a posição que a gente vai escolher para parir, até os medicamentos que serão utilizados, os procedimentos, as intervenções, tudo isso pode interferir no andamento do parto e no desfecho final do parto. Então, essas escolhas técnicas que vão acontecendo no andamento do parto podem acarretar com um final diferente de via de nascimento do que o seu bebê poderia ter escolhido originalmente. Então, tudo o que foi utilizado durante o trabalho de parto pode acarretar na diferenciação do desfecho, né? E é por isso que nós, enquanto gestantes, precisamos estudar quais são esses aspectos técnicos, quais são as intervenções, os procedimentos que podem ou não ser utilizados, quando eles podem ou não, quando eles devem ou não ser utilizados, quando é que eles vêm para realmente beneficiar o nosso trabalho de parto, para que a gente possa fazer essas escolhas e proteger a escolha da via de nascimento do nosso bebê. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido algumas gestantes fazendo alguns comentários desse tipo. Ai, o meu bebê teve que nascer através de cesárea porque ele não encaixou. Mas nesse caso, foi feita uma amniotomia precoce? Você sabe o que é uma amniotomia precoce? Vamos seguir. O meu teve que ser cesárea porque eu não dilatei. Mas você já tinha saído da fase dos pródromos? Você sabe o que são pródromos? Vamos seguir. Ai, o meu bebezinho entrou em sofrimento fetal e aí eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Mas no seu parto foi utilizado o sorinho na veia? A ocitocina sintética? Você sabe quais são as possíveis consequências do uso da ocitocina sintética, desse sorinho na veia, que é usado em quase todos os partos? Vamos seguir. Bom, gente, então vocês perceberam que eu selecionei 3 exemplos bem clássicos para falar aqui nesse vídeo, né? Eu poderia ficar aqui horas dando exemplos desse tipo e fazendo perguntas subsequentes sobre cada um, tá? Mas eu escolhi esses 3 porque eu acho que eles são bem representativos. Acho que todo mundo que tá aí desse lado já ouviu alguma gestante comentando alguma coisa desse tipo. E eu quero que vocês frisem nas perguntas subsequentes que eu fiz, porque é aqui que tá a informação de ouro deste vídeo que eu decidi gravar. As perguntas subsequentes, o que elas querem dizer? Vocês devem ter percebido que para cada exemplo eu fiz uma pergunta técnica. E essas perguntas técnicas estavam associadas às intervenções que são realizadas durante o trabalho de parto. E é aqui que entra a importância do seu estudo enquanto gestante. Quais são essas intervenções? Quando elas são realmente necessárias ou não, né? Por quê? Porque o uso dessas intervenções pode alterar o andamento do trabalho de parto e acarretar um desfecho diferente para aquele nascimento
quando elas são utilizadas sem real necessidade. Então, uma intervenção que é utilizada no parto, porque o médico está habituado a usar, porque ele aprendeu assim e está acostumado a fazer desse jeito, então ele não vai deixar de fazer, ela pode mudar todo o curso natural e a escolha da via de parto original do seu bebê, simplesmente por ter sido usada sem real necessidade. E é por isso que é tão importante que a gestante saiba sobre essa parte técnica, sobre quais são esses procedimentos e intervenções e realize o seu plano de parto para poder defender o direito de escolha da via de nascimento do seu bebê. Você, por exemplo, sabia que aqui no nosso país, mais da metade dos nascimentos acontecem via cirurgia cesariana, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda que mais ou menos 15% dos nascimentos aconteçam assim? E pior, se a gente fizer um recorte da rede suplementar, o que é isso? Os partos que acontecem através de convênio ou particulares, onde a gestante paga particular para o médico assistir ao seu parto, esse índice aumenta para 90%. Gente, é muita diferença entre a recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde, 15%, para 90%. Olha que gritante essa distância. Então, a gente tem que estar atento, porque na maior parte do tempo, as gestantes e os seus bebês estão sendo impedidos de escolher a sua via de nascimento. Estão sendo vítimas de um sistema muito maior do que eles. Vocês percebem o tamanho do problema? Parece uma coisa tão simples, o bebê poder escolher a via de nascimento, mas infelizmente a gente não pode fechar os olhos para a nossa realidade. Nós realmente moramos em um dos países que apresenta o maior índice de cirurgias cesarianas do mundo, sendo que muitas dessas, a maioria na verdade, são realizadas sem real necessidade. Ou seja, o bebezinho não está escolhendo a via de nascimento dele. Quem está escolhendo é a equipe, é o médico. É claro que é muito importante que você que está aí desse lado saiba que, obviamente, existem casos onde acontecem intercorrências no andamento do parto. E aí eu tô falando de intercorrências fisiológicas. Aquele bebezinho, né, por alguma razão, tem uma intercorrência fisiológica e a equipe precisa intervir, precisa utilizar essas intervenções que a medicina disponibiliza para beneficiar aquele trabalho de parto e ajudar aquele bebezinho a nascer. Porém, o que vocês não sabem é que esses casos de intercorrências, né, de vamos dizer problemas, só para ficar mais fácil de entender, de problemas fisiológicos no parto são muito, mas muito raros, gente. Geralmente, essas intercorrências que a gente pensa que aconteceu, elas são provocadas pelo uso não necessário das intervenções. Ou seja, um médico que rompeu uma bolsa sem precisar, um médico que colocou um sorinho na veia sem precisar, tudo isso pode gerar um efeito cascata, uma bola de neve de reações químicas para aquele bebê, químicas, fisiológicas, enfim, né? Que podem acarretar com a necessidade da cesariana. Então, muitas vezes, essas escolhas técnicas do que vai ser utilizado durante aquele trabalho de parto é o que vai definir o desfecho final da via de nascimento, porque essas intervenções interferem diretamente no andamento do parto. Então, quando a gente estuda essas intervenções e pode ter um diálogo aberto com o médico, fazer o plano de parto, planejar tudo isso para ver quando realmente essas intervenções devem ou não ser utilizadas, quando a gente quer ou não que elas sejam utilizadas, né? E quando eu falo quer ou não, gente, eu quero deixar claro que não é assim, eu não quero, eu sou radical. Não, gente, óbvio que a gente tá aqui pro bem, pra nossa saúde, pro bem do bebê, né? Ninguém vai recusar um procedimento quando ele é bem-vindo. Mas às vezes ele não é necessário e ele vai ser usado por padrão, por hábito, porque aquela equipe tá acostumada a usar, porque sempre fez assim, né? E aí não tá certo, né, gente? A gente acabar interferindo na escolha da via de nascimento do nosso bebê, usando intervenções que não precisariam estar sendo utilizadas. Entende como é importante que você faça essas escolhas pelo seu bebê para proteger o direito de escolha dele? Então a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que no nosso país a maior parte dos obstetras
é cesarista, infelizmente, gente. A gente tem que partir desse princípio para poder defender o direito de escolha da via de nascimento do nosso bebê. A gente tem que ser realista, né? Se a gente tem 90% de taxa de cesarianas, né, na rede suplementar, que são os convênios e partos particulares, e mais de 50 no total, falando sobre SUS, a gente precisa estar esperto, a gente precisa estar de olhos abertos. Porque se a gente realmente quer que o nosso bebê escolha a via de nascimento dele, a gente tem que fazer a nossa parte para garantir que ele possa fazer essa escolha. E eu também quero já deixar claro aqui, para evitar qualquer sentimento negativo, que eu não estou aqui para falar mal do seu médico, tá? Ou para falar mal dos médicos em geral, que os médicos são cesaristas. Não é isso, gente. Os médicos são formados dentro de um sistema, né? Tem várias questões aí, são questões multifatoriais. Não é culpa do médico, o médico é maldoso, não é isso, tá? É uma realidade obstétrica que faz parte de um sistema muito maior. E que nós aqui, na ponta desse sistema, como mulheres, gestantes, vulneráveis, né? Ainda mais nesse país que a gente realmente tem essa coisa de que o médico sabe tudo e nós temos que respeitar sempre a opinião médica, né? A gente sempre tem essa posição. A gente precisa ficar um pouco esperto, porque claro que a gente sabe que o médico estudou, que o médico tá ali para nos auxiliar, mas a qualidade desse ensino, as atualizações na área obstétrica estão vindo de maneira muito lenta. Então, para a gente proteger esse direito de escolha do bebê, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a gente tem que fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente tem que procurar uma equipe, né, que vá assistir ao nosso parto de acordo com as nossas expectativas. Uma equipe que realmente vá respeitar a escolha de nascimento do nosso bebê, que não vá utilizar essas intervenções que eu falei sem real necessidade. Para finalizar esse vídeo, eu vou abrir um adendo aqui, porque tem algumas gestantes que não têm tanta intimidade com esse assunto, que são as intervenções, os procedimentos usados no parto, né? O canal tá aqui para ajudar vocês com isso, tem a série das intervenções aqui, tem o filme O Renascimento do Parto, que eu sempre recomendo também, mas enfim, né? Para você que não tem tanta intimidade com isso, eu dei um exemplo no começo do vídeo, né, que foi o exemplo do sorinho na veia. Esse sorinho na veia, muitas vezes, potencializa, multiplica a dor do trabalho de parto. Olha que coisa, né? Tem muita gestante que tem medo da dor do parto. E esse sorinho pode tornar essa dor pior do que ela é na realidade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a partir da década de 70, até agora, assim, até pouco tempo atrás, o sorinho na veia era usado como rotina em todos os partos. E por isso que a gente tem essa cultura de que a dor do parto é a dor da morte, é uma dor surreal de aguentar, porque tinha sorinho, né? O sorinho era usado sempre. E agora a gente está podendo fazer escolhas. Olha, eu não quero sorinho se não precisar. Para que eu vou sentir mais dor, né? E além do que, o sorinho pode acarretar consequências para os batimentos do bebê, né? Porque o sorinho, ele acelera as contrações e a oxigenação do bebê pode ficar um pouco comprometida. E isso pode fazer com que o bebê tenha alguma alteração nos batimentos cardíacos, que é o que a gente comumente costuma conhecer como sofrimento fetal. Vocês devem conhecer casos de bebezinho que teve que nascer por cesárea porque passou por um sofrimento fetal. Às vezes é o sorinho que provoca esse sofrimento fetal. Se não tá precisando do sorinho, para que a gente vai pôr o sorinho na veia? Entendem? Tem consequências, as nossas escolhas têm consequências. Se precisa do sorinho, se ele vem para ajudar, tá ótimo, ele vai ser bem-vindo. Mas se não tem necessidade, para quê? Fica essa pergunta. Às vezes, quando a gente está com medo de alguma coisa, né, o medo da dor do parto, por exemplo, a gente vai meio que se conformando, né, e deixando o ciclo natural acontecer, vai deixando as decisões nas mãos do médico, da equipe, mas é importante que a gente lembre que é um dos momentos mais importantes da vida pelo qual a gente vai passar. Pensa bem, a gente pesquisa para comprar celular, para comprar geladeira, para comprar relógio, sabe? Para comprar televisão, a gente faz pesquisa para tudo. Melhor preço, melhor custo-benefício, o sistema, a tecnologia. E aí na hora do parto a gente vai só se conformar, empurrar com a barriga literalmente? Vale a pena, sabe, gente? A gente parar para entender quais são esses procedimentos e quais são as escolhas que a gente pode fazer.
porque essas escolhas são as ferramentas para que o seu bebê possa efetivamente escolher a via de nascimento que ele quer para nascer. E eu não estou falando para romantizar o parto ou para planejar tudo nos mínimos detalhes e ficar querendo ter controle da situação. Isso não existe no parto, tá? No parto realmente tudo pode acontecer, as coisas podem mudar, o nosso plano de parto pode precisar sofrer alterações, mas quando a gente está com uma equipe que entende, né, as nossas necessidades, que realmente está atualizada segundo as evidências científicas, né? Que discutiu tudo isso com você, que fez o plano de parto junto com você, fica mais fácil da gente entender quando realmente a gente está passando por um caso de necessidade de uso de intervenção ou procedimento para auxiliar o parto, né? Faz muita diferença quando a gente está com uma equipe que fala tudo sobre as intervenções, sobre os procedimentos, que faz o plano de parto junto com você, um médico que te encoraja a fazer o plano de parto, né? Fora do Brasil, plano de parto é a coisa mais comum, todo médico já entrega para o paciente, para a gestante, né? Aqui que ainda é meio que uma coisa novidade, não deveria ser, é um instrumento importante, né? Se você quer um parto normal e tá com uma equipe que não tem doula, que não indica uma enfermeira obstetra para te ajudar ali na hora, né? Vale a pena ficar com o pé atrás. Existem muitas equipes mais tradicionalistas, mais conservadoras, que não estão tão atualizadas com a ciência agora, né? Eu sempre falo isso aqui no canal, tem muita gente que fica surpresa, mas a medicina até pouco atrás não era considerada uma ciência. Ela era um conjunto de dogmas, de aprendizados, de vivências que os profissionais iam tendo, espalhando pelo mundo e eles iam praticando, como se nós fôssemos mais ou menos cobaias, vamos dizer assim. Sem ser num sentido pejorativo, porque é óbvio que isso ajudou muito a chegar onde a gente está aqui hoje, né? O ser humano a chegar onde a gente está hoje, mas não era uma ciência. Hoje é uma ciência, existem pesquisas. O que é melhor? Ir por aqui ou por ali? Fazer isso ou fazer aquilo? Mudou muito. E no cenário obstétrico, é um abismo de diferença entre os profissionais que usam a medicina baseada em evidências científicas, né? Esses resultados todos de pesquisas, e os que não usam, os que ainda estão atuando de acordo com a formação antiga, clássica, que são esses conjuntos de práticas, dogmas que eles foram aprendendo e continuam praticando. Isso faz muita diferença nas suas escolhas e na escolha do bebê. Sendo assim, veja a importância definitiva da sua participação na escolha da via de parto do seu bebê, né? Se você realmente estuda os procedimentos, faz o plano de parto, está com uma equipe que está atualizada segundo as evidências científicas, fica muito mais fácil, né? Se você tem uma doula, por exemplo, que vai te ensinar tudo isso, porque as doulas trabalham no pré-parto também, né? Elas vão falar sobre todas essas intervenções. Geralmente a doula faz o plano de parto com a gestante, tá? Isso é bem comum. Elas explicam todos os pontos para a gestante entender e poder fazer suas escolhas com consciência, né? Sabendo onde elas estão pisando. Então, assim, se você tá numa equipe que não te encorajou a ter uma doula, não te encorajou a ter uma enfermeira obstetra para ir lá te ajudar, tem alguma coisa aí, né? Se você quer que o seu bebê escolha realmente a via de nascimento para nascer, e você tá com uma equipe que não está te dando as ferramentas para que isso aconteça, percebe que tem um problema aí de comunicação entre o que você quer, o que você espera e o que está acontecendo de fato? A gente tem que estar alerta. Para concluir esse vídeo, portanto, fica essa mensagem final. Pense, enquanto gestante, na diferença que o seu estudo e as suas escolhas podem fazer para garantir o direito do seu bebê de escolher a via de nascimento que ele quer para nascer. Porque se a equipe for intervencionista e utilizar os procedimentos durante o seu trabalho de parto, ela pode mudar o desfecho que seria o desfecho natural daquele parto se esses procedimentos não estivessem sendo utilizados, né? Então, quando a gente estuda, faz o plano de parto, conversa com a equipe e explica que a gente só quer que sejam utilizadas as intervenções em casos de real necessidade, a gente aumenta muito as chances de conseguir um desfecho onde o bebê
escolhe a via de nascimento. Olha a importância, olha a responsabilidade. Eu sei que às vezes dá preguiça, que às vezes dá medo, que a gente fica ali naquela zona de conforto, mas vale a pena, gente. É um momento que vai marcar a vida de vocês para sempre. Então, faça a sua lição de casa, faça a sua parte e faça valer o direito de escolha do seu bebê. Espero que a gente se veja logo, logo por aqui. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo no campo de comentários, que eu sempre respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais!